Final de 2018. O ar denso do solar da memória, pesado com o cheiro perene de encerado antigo, parecia sufocar minhas próprias palavras não ditas. Elias Ribeiro, com seus 60 anos, a postura ereta e os olhos que carregavam um julgamento discreto, fixou-me com uma gravidade paternal. Iracema, ele proferiu, a voz grave, quase lamentosa. As provações recentes te esvaziaram. Você está fraca, perdeu o ímpeto de outrora. É natural à sua idade, aos seus 55 anos. A cada sílaba, sentia um ferro frio cravar-se em minha pele, não pela idade, mas pela sentença implacável. Fraca. Uma palavra que tentava me enquadrar, me silenciar, me definir por uma visão alheia. Meu olhar, que por semanas havia denotado um cansaço genuíno, começou a endurecer. Uma chama, pequena mas teimosa, acendeu-se nas profundezas do meu ser. Não era uma aceitação resignada, mas uma recusa visceral. Enquanto Elias continuava sua análise sobre os limites e a necessidade de aceitar, minha mão fechou-se com força sobre o velho caderno de receitas da minha mãe, que jazia aberto em meu colo. Suas caligrafias familiares, outrora um lembrete de estagnação, agora pareciam um desafio. Ele não podia ver, através de seus óculos, o brilho que retornava aos meus olhos. O pulso acelerado de uma força latente que ele teimava em negar. Fraca! Ecoou em minha mente com uma ironia amarga. Aquele casarão, repleto de histórias e expectativas passadas, não seria meu túmulo. Eu não me curvaria. A acusação de fraqueza, longe de me derrubar, havia sido o catalisador. Ela despertou uma sabedoria e uma coragem que eu mesma talvez tivesse subestimado. Não buscaria a validação dele ou de ninguém. Buscaria a minha própria. A força não tinha idade. E a minha, aos 55, estava apenas começando a se revelar. O ar no solar da memória, naquela mesma noite, sentia-se diferente. A acusação, ainda ecoando nos meus ouvidos, não era mais um peso, mas um trampolim. Uma decisão floresceu em Iracema, silenciosa e profunda. Não se tratava de desafio por desafio, mas de um compromisso profundo com a minha própria essência. Elias Ribeiro, com seus 60 anos, havia, sem querer, atiçado as brasas de uma fogueira que eu mesma pensava estar quase extinta. Naquele dia, o velho caderno de receitas, antes um relicário da memória e um fardo de rotinas imutáveis, tornou-se um novo tipo de mapa. Eu o folheei novamente, mas desta vez, não para buscar a receita de um bolo que minha mãe fazia, e sim para sentir a textura do papel virgem entre as páginas, onde as anotações terminavam e o vazio convidava à criação. Aquele vazio não era um sinal de fim, mas de possibilidades infinitas. Era como se, através da caligrafia de minha mãe, uma nova Iracema se projetasse, não para seguir passos, mas para traçar um novo caminho. Eu me prometi que cada página em branco daquele caderno seria preenchida com as novas histórias da minha vida, as minhas receitas, as minhas descobertas. Os dias que se seguiram, ainda no final de 2018, foram de uma introspecção vigorosa. Passei a observar o quintal do solar da memória com outros olhos. O que antes via como um emaranhado de plantas esquecidas e ervas daninhas, agora parecia um campo de batalha à espera de uma jardineira. Comecei pequeno, com o ímpeto de quem desbrava uma floresta. No início, minhas mãos, antes habituadas a panelas e livros, sentiram a dureza da terra, a aspereza das folhas secas. A dor nos músculos, o suor na testa, cada pequeno arranhão, não eram sinais de fraqueza, mas de que eu estava viva, agindo, transformando. Em uma tarde ensolarada de primavera, enquanto eu lutava para arrancar uma raiz particularmente teimosa, uma vizinha de longa data, Dona Marisa, me viu. Iracema, minha filha, o que faz por aqui com essas mãos desprotegidas? Perguntou, com um tom que oscilava entre a preocupação e a curiosidade. Sem esperar por uma resposta, ela estendeu-me um par de luvas de couro já gastas, mas bem cuidadas. Essas foram do meu finado marido. Ele dizia que a terra ensina a paciência. Talvez elas te ajudem. As luvas de jardinagem gastas daquele dia em diante tornaram-se uma extensão de mim. Elas representavam não só a conexão com a terra, mas a conexão com uma rede de apoio que eu nem sabia que precisava. Cada furo, cada remendo, contava uma história de trabalho, de persistência. Elas se encaixavam perfeitamente, como se tivessem sido feitas para mim. Com as luvas e uma nova paixão pela jardinagem, o quintal do solar da memória começou a florescer. Não era mais esquecido. Era um jardim vibrante, com canteiros de ervas aromáticas,
algumas flores coloridas e até uma pequena horta. A terra me ensinava sobre ciclos, sobre paciência, sobre o renascer. Enquanto minhas mãos trabalhavam, minha mente viajava, buscando novos desafios. A jardinagem era um começo, mas eu sabia que havia mais dentro de mim a ser explorado. A sensação de poder que vinha de ver algo crescer por minhas próprias mãos era inebriante. A transformação do quintal não passou despercebida. Elias, em suas visitas esporádicas, lançava um olhar curioso para a terra revirada, para as flores que despontavam. Ele nunca comentava diretamente, mas eu notava a linha de seu senho suavizar-se ligeiramente. Aquilo não era validação, eu sabia, mas um sinal de que minha energia, antes contida, irradiava para o ambiente ao meu redor. Aos poucos, a semente da mudança germinava em outras áreas. Lembrei-me de um folheto que havia visto meses antes, esquecido em uma gaveta. Núcleo Renascer Criativo. Cursos e oficinas para todas as idades. Na época, havia apenas sorrido, achando que aquilo não era para mim. Agora, a ideia parecia um convite irrecusável. Aos 55 anos, eu sentia uma urgência em absorver, em aprender, em me reinventar. A primeira vez que pisei no Núcleo Renascer Criativo, já em meados de 2019, foi como entrar em um universo paralelo. O cheiro de argila, tintas e café pairava no ar. A luz natural inundava as salas e varandas, e objetos artísticos coloridos adornavam cada canto. Ali, não havia olhares de julgamento, nem expectativas silenciosas. Havia apenas uma energia vibrante de criação e colaboração. Eu, Iracema Flores, que havia passado anos apegada à segurança da rotina e ao silêncio das panelas, me senti, pela primeira vez em muito tempo, genuinamente curiosa. Comecei com a cerâmica. Minhas mãos, já acostumadas à terra do jardim, encontraram na argila um novo desafio. A princípio, os resultados eram desastrosos. Vasos tortos, peças que rachavam no forno. Eu ria de mim mesma. Um riso leve e autêntico que eu não ouvia há anos. Não havia a pressão de ser perfeita, apenas o prazer de tentar. A professora, Clara, uma jovem artista de cabelos coloridos e um sorriso acolhedor, sempre me incentivava. Cada peça imperfeita conta uma história, Iracema. A arte não é sobre perfeição, é sobre expressão. Essa liberdade me impulsionou a experimentar. Depois da cerâmica veio a aquarela. As cores que antes via apenas na natureza, agora eu tentava capturá-las no papel, com a delicadeza de um pincel. Não era para pintar obras-primas, mas para expressar a explosão de vitalidade que florescia em mim. Eu pintava o meu jardim, os pássaros que o visitavam, os rostos sorridentes das pessoas no núcleo. Cada traço era uma forma de silenciar a voz de Elias e de reafirmar a minha própria. Minha rotina se transformou completamente. Manhãs dedicadas ao jardim, tardes no Núcleo Renascer Criativo e noites preenchendo o velho caderno de receitas, não com receitas de família, mas com anotações sobre técnicas de cerâmica, paletas de cores e pequenos poemas que surgiam espontaneamente em minha mente. O caderno, agora, era um diário de uma vida em ebulição. As páginas em branco eram poucas, e as letras da minha mãe, outrora tão solitárias, estavam agora rodeadas pelas minhas próprias descobertas. Os anos passaram voando, e a virada para meados de 2022 trouxe uma Iracema renovada. As luvas de jardinagem, gastas, estavam ainda mais surradas, mas a terra do meu jardim produzia mais do que nunca. Minhas peças de cerâmica, antes desajeitadas, agora exibiam uma beleza rústica e singular, e minhas aquarelas, embora simples, capturavam a alma dos meus temas. Eu havia superado obstáculos que para muitos pareciam intransponíveis. Não se tratava de uma força física espetacular, mas de uma fortaleza de espírito, de uma capacidade inata de persistir, adaptar-me e florescer. O ponto de virada, o momento que selaria minha transformação, veio durante a Feira de Artesanato e Cultura Comunitária, organizada anualmente pelo Núcleo Renascer Criativo. Eu, Iracema Flores, aos 55 anos, fui convidada a expor minhas peças. Minha mesa, forrada com uma toalha de linho rústica, exibia vasos de cerâmica com as flores do meu jardim e aquarelas vibrantes. Era um pedaço da minha alma exposto para o mundo. No dia da feira, o núcleo estava fervilhante. Pessoas de todas as idades circulavam, admirando os trabalhos. Eu me sentia estranhamente calma, sem a ansiedade que eu esperava. Apenas a alegria de compartilhar. Então vi Elias Ribeiro. Ele não estava sozinho. Vinha acompanhado de outros membros da família e alguns amigos em comum. Pessoas que, em silêncio, talvez tivessem concordado com sua avaliação de minha fraqueza. Seus olhos, que antes denotavam julgamento,
agora carregavam uma mistura de curiosidade e, para minha surpresa, um quê de desconforto. Ele parou em frente à minha mesa. Não havia sorriso, nem cumprimento imediato. Apenas um olhar fixo varrendo minhas peças. A atmosfera ficou tensa para mim, mas eu mantive a cabeça erguida. Sabia que este era o momento, o clímax da minha jornada de autoafirmação. Não para provar nada a ele, mas para mim mesma, para validar cada hora de esforço, cada pedaço de argila moldado, cada gota de tinta aplicada. Um dos amigos de Elias, o Sr. Almeida, um homem igualmente conservador, murmurou: Ora, Iracema, não sabia que tinha esses talentos. Desde quando? Eu sorri. Um sorriso genuíno, sem ressentimento. Desde que decidi que não era tarde demais para descobrir o que a vida ainda tinha a me oferecer, Sr. Almeida. Desde que decidi que a idade não seria uma sentença, mas uma nova oportunidade. Minha voz era clara, firme, e eu percebi que não estava buscando aprovação, mas declarando minha verdade. Elias pegou um pequeno vaso de cerâmica, um dos meus favoritos, que abrigava um galho de alecrim do meu jardim. Ele o girou nas mãos, a expressão ilegível. O silêncio se estendeu. Eu o observei, sem desviar o olhar. Percebi que ele não estava me vendo como a mulher fraca que ele havia sentenciado anos atrás. Ele estava vendo algo novo. Algo que ele não compreendia completamente, mas que estava ali, inegável. Finalmente ele suspirou, um som quase imperceptível. Iracema, ele começou, e eu me preparei para qualquer resquício de ceticismo. Mas sua voz era diferente, mais baixa, menos autoritária. Isso é realmente muito bom. O jardim também. Eu não esperava. As palavras eram poucas, mas carregadas de um reconhecimento que eu não havia buscado, mas que, ao vir, apenas reforçava a minha própria certeza. Ele colocou o vaso de volta na mesa, e pela primeira vez, vi um vislumbre de admiração em seus olhos. Não era uma retratação explícita da acusação de fraqueza, mas era mais do que isso. Era o reconhecimento de uma força que superava as expectativas limitantes que ele havia imposto. E, de certa forma, era a prova final. Eu havia silenciado os céticos com minhas ações, com a vitalidade que irradiava de cada fibra do meu ser, com a beleza das minhas criações. Mas a maior vitória não foi o olhar de Elias, nem o murmúrio de admiração dos outros. Foi a sensação que pulsava dentro de mim. A chama inabalável que havia se acendido naquele dia no solar da memória, agora era um incêndio, aquecendo cada parte da minha existência. Eu havia reafirmado a mim mesma o valor inestimável da minha vitalidade, da minha voz e da minha presença. A verdadeira força não tinha idade, gênero ou data de validade. A acusação de fraqueza, longe de me derrubar, foi o catalisador para a minha maior revelação. Aos 55 anos, eu não apenas sobrevivi às provações, eu floresci. E a jornada, eu sabia, estava apenas começando, repleta de novas páginas em branco para preencher no meu caderno, novos desafios para minhas mãos e meu espírito. Eu era Iracema Flores e eu era forte. Isso, ninguém mais poderia me tirar. O burburinho da feira de artesanato e cultura comunitária esvaziou-se gradualmente, mas o eco das palavras de Elias, ou a falta delas, permaneceu. Não havia triunfalismo em Iracema, apenas uma quietude profunda, uma paz que vinha de dentro. O reconhecimento velado nos olhos de Elias não era o objetivo final, mas uma suave confirmação de que a transformação que ele havia, sem querer, catalisado, era real e inegável. Não era a aprovação dele que importava, e sim a minha própria aceitação do poder que eu havia redescoberto. A mesa agora vazia, salvo por algumas peças que eu guardaria para mim, parecia um altar de celebração silenciosa. As luzes da tarde douravam o núcleo renascer criativo, e eu me permiti sentir, pela primeira vez em muitos anos, um contentamento pleno e absoluto. Nos dias que se seguiram, a vida no solar da memória ganhou um novo ritmo. Não era mais a rotina pesada de antes, mas uma cadência cheia de propósito. O jardim, que agora era uma explosão de cores e aromas, tornou-se um refúgio ainda mais sagrado. As luvas de jardinagem gastas, companheiras fiéis de tantas manhãs, sentiam a terra com uma familiaridade reconfortante. Cada flor que desabrochava, cada fruto colhido, era um testemunho vivo de que a vida, em qualquer fase, guarda um potencial ilimitado de crescimento. Eu passava horas ali, não apenas cuidando, mas observando, aprendendo a paciência das raízes e a audácia das folhas que buscam a luz. O contato com a terra, com a vida que pulsava sob meus dedos,
Era um lembrete constante da minha própria vitalidade. No núcleo Renascer Criativo, minha presença se tornou mais assídua. Eu não era mais apenas uma aluna curiosa, mas uma participante ativa, uma presença que irradiava uma energia serena e inspiradora. Clara, a professora de cerâmica, muitas vezes me pedia para ajudar os novatos, e eu me via compartilhando não apenas técnicas, mas a filosofia por trás de cada peça. Não se preocupe com a perfeição, meu caro, eu dizia a um jovem que se frustrava com um vaso torto. A imperfeição é a assinatura da sua alma, o caminho da sua história. Essa troca, essa capacidade de inspirar, era algo que eu nunca havia imaginado para mim. Meu velho caderno de receitas, agora praticamente cheio, abrigava não apenas esboços e poemas, mas também conselhos sobre como deixar a argila falar, sobre como encontrar a cor certa para expressar um sentimento. Era um repositório da minha nova sabedoria, compartilhada com um senso de humildade e gratidão. A mudança não era apenas interna. As pessoas, antes talvez habituadas à minha figura mais retraída, começaram a me ver de outra forma. No mercado local, os cumprimentos eram mais calorosos, as conversas mais longas. Seu jardim está maravilhoso, Iracema. Ou ouvi dizer que você está fazendo coisas lindas no núcleo. Eram frases comuns. Essas interações, pequenas e espontâneas, teciam uma nova tapeçaria social ao meu redor, mostrando que minha força não era uma ilha, mas uma força que ressoava e se espalhava. Elias, por sua vez, continuou com suas visitas esporádicas ao solar da memória. O silêncio entre nós não era mais tenso, mas pontuado por uma aceitação mútua, uma compreensão não verbal. Ele, um homem de poucas palavras e visões arraigadas, jamais se retratou explicitamente. Mas eu percebia. O olhar que ele lançava para o jardim era mais demorado. A maneira como ele observava uma nova peça de cerâmica na sala, antes de falar de assuntos familiares, era diferente. Era um respeito silencioso. Uma espécie de reconhecimento que valia mais do que 1000 desculpas. Ele sabia que algo fundamental havia mudado em mim, e que essa mudança era para melhor. E isso para mim era o suficiente. Não era sobre provar algo a ele, mas sobre a confirmação da minha verdade. O verdadeiro teste, no entanto, veio de uma direção inesperada, não de uma acusação, mas de uma oportunidade que exigia tudo o que eu havia cultivado em mim. Certa manhã, durante uma reunião de planejamento no núcleo Renascer Criativo, Clara apresentou uma ideia ambiciosa: a criação de um jardim comunitário da esperança em um terreno baldio e negligenciado no centro do bairro, um espaço esquecido que se tornara depósito de lixo e foco de desânimo. É um projeto enorme, disse Clara, com um misto de entusiasmo e apreensão. Vai exigir muito trabalho, muita burocracia e talvez até alguma resistência da comunidade. Mas acredito que transformaria a alma do nosso bairro. Ela então se virou para mim. Iracema, com sua experiência e sua paixão pelo jardim, você seria a pessoa ideal para liderar a parte prática, a concepção e a gestão do espaço. O que acha? Meu coração disparou. Liderar? Um projeto dessa magnitude? A velha Iracema, aquela que se encolhia diante do menor desafio, teria recusado imediatamente. Teria enumerado todas as razões pelas quais não era capaz. Mas a Iracema de agora, aquela que havia se redescoberto nas luvas de jardinagem gastas e nas cores da aquarela, sentiu uma faísca. Um medo persistente tentou se instalar. A voz sussurrante da dúvida que me acompanhara por tantos anos. Mas essa voz era agora fraca, abafada pela orquestra de certezas que tocava em minha alma. Respirei fundo e olhei para Clara, um sorriso confiante se formando em meus lábios. Eu aceito, disse minha voz firme e clara. Será um desafio, mas estou pronta. E assim começou a próxima fase da minha jornada. O projeto do Jardim Comunitário da Esperança foi, de longe, o maior desafio que eu já havia abraçado. Não era apenas sobre jardinagem. Era sobre mobilização, negociação, resiliência frente à apatia e ao ceticismo. A primeira etapa foi a mais árdua. Conseguir as licenças da prefeitura. Visitas intermináveis a escritórios empoeirados, formulários preenchidos e corrigidos, longas esperas em filas. Houve momentos em que a burocracia parecia uma parede intransponível. Oficiais que pareciam ver em mim apenas mais uma senhora idealista com um projeto bonitinho, sem real potencial. Em uma dessas visitas, um funcionário público, um homem jovem e impaciente, me disse com desdém: Senhora, já temos tantos projetos parados. A senhora realmente acredita que consegue tirar isso do papel? É um trabalho para gente com mais energia, digamos. Aquelas palavras com mais energia me atingiram como um raio, evocando o eco das antigas acusações.
Por um instante senti o tremor da raqueza retornar, mas não me curvei. Olhei para ele, não com raiva, mas com uma calma que só a experiência pode trazer. Meu caro, eu disse, minha voz ainda mais serena. A energia que a senhora aqui possui não se mede em anos, mas em propósito. E meu propósito é transformar aquele pedaço de terra. Pode ter certeza, ele sairá do papel. Eu não precisava provar a ele. Eu precisava provar a mim mesma, e ao jardim que nasceria, que a idade não era sinônimo de exaustão, mas de uma energia renovada e focada. A cada não da prefeitura, eu encontrava um novo caminho, um novo contato, uma nova estratégia. Usei o velho caderno de receitas, que agora também continha uma seção de anotações sobre como lidar com burocracia para organizar meus pensamentos e minhas táticas. Minhas luvas de jardinagem, gastas guardadas na bolsa, eram um lembrete físico, do trabalho árduo e da conexão com a terra que eu estava lutando para proteger e expandir. A persistência era minha nova ferramenta mais afiada. E finalmente, após meses de luta, o sim veio. Um pedaço de papel simples, mas que representava uma vitória monumental. A próxima batalha foi a mobilização da comunidade. Inicialmente, poucos acreditavam. Mais um projeto que não vai dar em nada, murmuravam alguns vizinhos mais antigos. O que uma mulher na idade de Iracema pode fazer com um terreno daquele tamanho? Ouvia-se em conversas sussurradas. Mas eu não me desanimei. Organizei reuniões no Núcleo Renascer Criativo, apresentei a visão do Jardim Comunitário da Esperança, mostrei esboços, fotos de jardins semelhantes em outras cidades. Falei da beleza, da conexão com a natureza, da oportunidade de criar um espaço de encontro e de vida para todos. Lembrei-me das minhas aquarelas, da forma como eu aprendera a misturar cores para criar a tonalidade exata. Apliquei essa lição à vida. Misturei persistência com entusiasmo, convite com argumento, e aos poucos as cores começaram a se unir. Jovens, famílias e até alguns dos vizinhos mais céticos começaram a aparecer nas reuniões. Minha paixão era contagiante. Um dos momentos mais intensos foi quando o vereador local, conhecido por seu discurso populista e por subestimar iniciativas comunitárias, decidiu fazer uma visita surpresa a uma de nossas reuniões. Ele esperava encontrar um grupo desorganizado, fácil de manipular. Em vez disso, encontrou Iracema, liderando uma discussão vibrante sobre o layout das hortas, as espécies de plantas nativas e a arrecadação de fundos. Ele tentou desqualificar o projeto, mencionando os riscos de segurança e a falta de experiência dos voluntários. Eu o encarei diretamente, minha voz ressoando pela sala. Vereador, a senhora aqui e a comunidade que vê à sua frente não são voluntários inexperientes. Somos cidadãos que amam nosso bairro e que, sim, temos a experiência de saber o que ele precisa. A segurança virá da união, da luz que este jardim trará a um canto esquecido. E a energia para isso, como o senhor pode ver, não nos falta. O silêncio na sala foi absoluto. O vereador, pego de surpresa pela minha franqueza e a clareza da minha visão, recuou, balbuciando algumas promessas vagas antes de se retirar. Aquele momento solidificou meu papel de líder, não por autoridade imposta, mas por autenticidade e convicção. A força de Iracema não era apenas para a própria vida, mas para a vida de muitos. A limpeza do terreno começou. Era um trabalho pesado. Entulhos, lixo acumulado por anos, ervas daninhas gigantescas. Mas os voluntários, inspirados pela minha liderança tranquila e minha própria disposição para arregaçar as mangas, trabalhavam lado a lado. Eu estava lá todos os dias, com minhas luvas de jardinagem gastas, cavando, plantando, supervisionando. A dor nos músculos, antes um sinal de fraqueza, agora era uma medalha de honra, uma prova de que eu estava realmente viva e ativa. As manhãs no jardim de casa, antes apenas um hobby, haviam me preparado para aquela escala maior de trabalho e propósito. Enquanto o jardim tomava forma, comecei a desenvolver oficinas no Núcleo Renascer Criativo, ensinando jardinagem básica, compostagem e até como fazer pequenos vasos de cerâmica para as mudas que iríamos plantar. O velho caderno de receitas se transformou em um livro didático, com meus próprios desenhos de plantas e instruções claras. Eu me tornei uma educadora, uma mentora, uma catalisadora de mudanças. A inauguração do Jardim Comunitário da Esperança foi um dia de celebração inesquecível. O terreno baldio havia se transformado em um oásis vibrante. Canteiros de flores coloridas, hortas produtivas com legumes e verduras fresquinhos, bancos rústicos convidando ao descanso. E uma pequena fonte de água no centro, borbulhando vida. O cheiro de terra molhada e flores recém-desabrochadas preenchia o ar,
misturando-se com o aroma do café e do bolo que a comunidade trouxe para a festa. Centenas de pessoas compareceram. Crianças corriam pelos canteiros, idosos sentavam nos bancos, e famílias inteiras colhiam os primeiros frutos da horta. O vereador, o mesmo que havia tentado me desqualificar, estava lá, sorrindo e apertando mãos, tentando se associar ao sucesso do projeto. Eu apenas sorri. A verdadeira vitória não precisava de aplausos dele. Enquanto eu observava a cena, senti um toque gentil no ombro. Era Elias. Ele estava diferente. Seus olhos, que eu vira expressarem julgamento e ceticismo, agora brilhavam com uma emoção que ele raramente demonstrava. Iracema, ele disse. Sua voz mais suave do que eu jamais a ouvira. Ele não precisou dizer mais nada. Em seus olhos, eu li o reconhecimento de que a força que ele havia duvidado estava ali, palpável, não apenas em mim, mas em todo aquele espaço que eu havia ajudado a criar. Era um reconhecimento não só da minha vitalidade, mas da minha capacidade de impactar o mundo ao meu redor. Ele estendeu a mão e eu a apertei, um gesto de respeito mútuo que transcendia as palavras. Naquele momento, enquanto a comunidade celebrava, enquanto as crianças riam no jardim comunitário da Esperança, Iracema Flores soube, com uma certeza inabalável, que a acusação de fraqueza havia sido de fato o maior presente. Ela me impulsionara a olhar para dentro, a desenterrar uma força que eu mesma subestimava, a me reinventar em um capítulo da vida que muitos consideram o epílogo. Aos 55 anos, eu havia provado não apenas que a idade era apenas um número, mas que a verdadeira força residia na resiliência do espírito, na coragem de abraçar o novo e na sabedoria de florescer, não importa as estações da vida. Eu não era fraca. Eu era a terra fértil, o broto teimoso, a flor que se abre ao sol. E o meu jardim, tanto o de casa quanto o do coração do bairro, era a prova viva disso. Minha história não era de fim, mas de um florescer contínuo. Ainda sentia o calor do sol daquela tarde de inauguração no Jardim Comunitário da Esperança. As risadas das crianças ecoavam em minha memória. A mão de Elias em meu ombro. O reconhecimento silencioso em seu olhar. Aqueles foram dias de uma alegria que eu nunca imaginei ser possível novamente. O jardim floresceu, não apenas com as plantas que cultivamos, mas com a vida que ele insuflou na comunidade. De um terreno baldio, ele se tornou o coração pulsante do bairro, um testemunho vivo do que a união e a persistência podem construir. Nos meses seguintes, o Jardim Comunitário da Esperança se tornou um modelo, um ponto de encontro. Oficinas de jardinagem, feiras de troca de sementes, contação de histórias para as crianças, aulas de yoga sob a sombra das árvores que plantamos. A vida fervilhava ali. Minhas manhãs no solar da memória, cuidando do meu próprio jardim, agora pareciam um preparatório para a orquestração daquele espaço comunitário. As luvas de jardinagem gastas, que antes me conectavam apenas com minha própria terra, agora tinham a pátina de centenas de histórias, de sementes plantadas por mãos diversas, de mudas cuidadas por olhares curiosos. Elas eram um símbolo do trabalho contínuo, da promessa de mais vida. Minha presença no núcleo Renascer Criativo também se aprofundou. Clara, com seu sorriso acolhedor, sempre me incentivava a assumir mais responsabilidades. Eu comecei a ministrar minhas próprias oficinas, não apenas de cerâmica, mas de jardinagem para a alma, onde usávamos o cultivo de plantas como metáfora para o autocuidado e o florescimento pessoal. Eu via nos olhos dos participantes o mesmo brilho de redescoberta que eu mesma havia sentido. O velho caderno de receitas, antes um relicário de memórias passadas, estava agora repleto de esboços de arranjos florais para o jardim comunitário, de receitas de adubos orgânicos, de poemas que surgiam espontaneamente enquanto eu trabalhava a terra, e de frases inspiradoras para as minhas aulas. Ele se tornara um diário de uma vida plena, um registro de uma sabedoria que não era apenas herdada, mas vivenciada e expandida. Elias surpreendentemente começou a aparecer mais no núcleo. Não para participar das oficinas, claro, mas para tomar um café, observar o movimento. Certa vez, o encontrei na pequena biblioteca do núcleo, folheando um livro sobre hortas urbanas. Nossos olhares se cruzaram. Ele apenas pigarreou, sem desviar os olhos do livro. Eu sorri. Aquele era o seu jeito de reconhecer, de se aproximar, de aceitar que o mundo e as pessoas, inclusive ele, podiam mudar. Eu nunca esperara uma desculpa formal. E seu silêncio respeitoso era, para mim, um reconhecimento muito mais profundo e sincero. A vida parecia ter encontrado seu eixo, um ritmo de paz e propósito. Mas a verdadeira força, eu aprendi, não é apenas sobre superar uma crise,
mas sobre sustentar a vitalidade diante de novos ventos, mesmo quando parecem mais sutis. A calmaria foi breve. Certo dia, um rumor começou a circular pelo bairro, trazido por alguns moradores mais antigos que haviam ouvido conversas no café local. Falava-se de um projeto Verdes Horizontes, uma iniciativa imobiliária ambiciosa que visava construir um complexo de apartamentos modernos e um pequeno centro comercial no lugar exato onde nosso jardim comunitário da Esperança havia florescido. A notícia me atingiu como um golpe inesperado. Meu coração, que havia encontrado tanta paz, agora palpitava com uma mistura de indignação e um medo ancestral, aquele que a velha Iracema conhecia bem. O jardim não era apenas um espaço verde. Era o símbolo da nossa resiliência, da nossa união. Era o meu próprio renascimento materializado. Perdê-lo seria como perder um pedaço de mim, um pedaço da alma do bairro. Eles não podem fazer isso, exclamou Clara com a voz embargada, quando trouxemos o assunto para a reunião de coordenação do núcleo. Depois de todo o trabalho, de toda a esperança que plantamos, o pânico começava a se espalhar. Alguns voluntários do jardim, os mesmos que haviam duvidado no início, agora se mostravam ainda mais céticos sobre a capacidade de resistir. Não temos chance, Iracema, disse um deles, com um tom de resignação que me era dolorosamente familiar. É muito dinheiro envolvido. Não podemos lutar contra o progresso. Aquelas palavras, não temos chance, progresso, eram um novo eco da acusação de fraqueza, agora dirigida não a mim pessoalmente, mas ao nosso coletivo, a nossa capacidade de proteger o que construímos. Por um instante, senti a sombra da dúvida tentando me envolver novamente. A velha Iracema teria se encolhido, acreditado na impossibilidade, mas a Iracema que havia enfrentado a burocracia da prefeitura, o vereador populista e a indiferença inicial, já não era mais aquela. Minha força não era uma explosão única, mas uma fonte contínua. Respirei fundo, sentindo o peso das luvas de jardinagem gastas em minhas mãos. Elas eram um lembrete de que a força está na ação, na perseverança. Nós temos sim, eu disse, minha voz mais firme do que eu mesma esperava. Não vamos nos render sem lutar. Este jardim é mais do que um terreno. É a nossa história, a nossa voz. E ninguém vai calar a nossa voz. Assim começou a batalha mais intensa da minha jornada. Não era uma luta contra uma acusação pessoal, mas uma defesa do que havíamos conquistado. Uma luta pela alma do nosso bairro. Era um teste da minha liderança, da minha capacidade de inspirar e mobilizar quando os obstáculos pareciam intransponíveis. A primeira etapa foi a organização. Reuni todos os voluntários, os membros do Núcleo Renascer Criativo e até mesmo Elias, que, para minha surpresa, apareceu na reunião, sentando-se discretamente no fundo da sala. Precisamos de informação, eu disse. Precisamos saber exatamente o que o projeto Verdes Horizontes propõe, quem está por trás dele e quais são os nossos direitos. Transformamos o núcleo em um centro de resistência. O velho caderno de receitas, agora, guardava não apenas esboços de jardins, mas organogramas de empresas imobiliárias, leis de zoneamento urbano e estratégias de mobilização comunitária. Clara e eu dividimos as tarefas. Enquanto ela organizava abaixo-assinados e encontros com advogados voluntários, eu me dedicava a pesquisar a fundo o histórico da construtora, a legislação municipal e a buscar apoio de outras associações de bairro que já haviam enfrentado batalhas semelhantes. Descobrimos que a construtora, a Horizonte Novo Empreendimentos, tinha um histórico de projetos controversos, muitas vezes desrespeitando normas ambientais e urbanísticas em outras cidades. Essa informação se tornou nossa arma mais potente. A comunidade, inicialmente dividida, começou a se unir novamente. Houve, é claro, aqueles que foram seduzidos pelas promessas da construtora. Empregos temporários na construção, a modernização do bairro. Mas a maioria, especialmente as famílias que viam seus filhos brincarem no Jardim da Esperança, sentia a ameaça real. Eu organizei assembleias abertas, onde apresentávamos as informações que coletávamos, mostrando o impacto ambiental, a perda do espaço verde e a descaracterização do bairro. Eu falava com o coração, mas também com dados, com a sabedoria que a experiência me dera. Eles nos veem como fracos, eu dizia, como um grupo de idosos e donas de casa sem voz. Mas a nossa voz é o nosso jardim, é a nossa união. A verdadeira força está na raiz que resiste à tempestade, no broto que encontra a luz mesmo sob a pedra. O momento mais tenso chegou quando a Horizonte Novo Empreendimentos convocou uma audiência pública para apresentar seu projeto à comunidade,
uma formalidade que eles esperavam que fosse rapidamente aprovada. Era o cenário perfeito para o clímax da nossa luta. A prefeitura estava presente, o vereador que antes tentara me desqualificar, e os representantes da construtora, com suas maquetes reluzentes e discursos ensaiados sobre progresso e futuro. A sala estava lotada, dividida entre os poucos apoiadores da construtora e a esmagadora maioria da comunidade, que carregava cartazes com frases como "Nosso jardim não se vende e mais verde, menos concreto". Eu estava sentada na primeira fila, com Clara ao meu lado, minhas luvas de jardinagem gastas firmemente apertadas em minhas mãos, como um amuleto de coragem. Elias estava na parte de trás da sala, em pé, observando tudo com sua usual seriedade. Os representantes da construtora iniciaram sua apresentação, usando termos técnicos e promessas vazias, pintando um futuro utópico que apagaria o nosso presente. Quando abriram para as perguntas da comunidade, uma senhora idosa, que antes era uma das mais céticas sobre o projeto do jardim, levantou-se com a voz trêmula. "Vocês falam de progresso", ela disse apontando para as maquetes. "Mas e a alma do nosso bairro? E as nossas crianças que brincam ali? Isso não é progresso para nós." As perguntas e as críticas começaram a pipocar de todos os lados, mas a construtora e o vereador pareciam preparados para rebater, minimizando as preocupações. Foi então que senti que era a minha vez. Levantei-me, minha voz clara e ressonante, ecoando pela sala, silenciando o burburinho. "Senhores da Horizonte Novo Empreendimentos e Vossa Excelência Vereador", comecei, olhando diretamente para a mesa de representantes. "Vocês vieram aqui com números, com projeções de lucros, com maquetes frias de um futuro que não nos pertence, mas esqueceram de algo fundamental, a vida. Nosso Jardim Comunitário da Esperança não é um mero terreno, ele é um ecossistema de esperança. Ele é o espaço onde nossos idosos encontram paz, onde nossos jovens aprendem a valorizar a terra, onde nossas crianças plantam seus primeiros sonhos." Fiz uma pausa, varrendo a plateia com meu olhar, sentindo a energia da comunidade atrás de mim. "Vocês disseram, talvez sem querer, que somos fracos, que somos um grupo de pessoas sem experiência ou força para resistir ao que chamam de progresso. Eu lhes digo, a força não está na quantidade de concreto que se levanta, mas na resiliência de uma semente que brota no asfalto. A força não está na máquina que derruba, mas na mão que planta. A força não está na ganância, mas na união." Peguei o velho caderno de receitas, que eu havia preenchido com todos os dados da nossa pesquisa, e o abri. Nós pesquisamos. Nós sabemos o histórico desta empresa, os impactos ambientais de seus outros projetos. Sabemos das leis que protegem áreas verdes comunitárias como a nossa. E sabemos, acima de tudo, do valor inestimável que este espaço tem para cada um de nós. Meus olhos se fixaram no vereador, que me observava com uma mistura de surpresa e constrangimento. "Vocês podem nos subestimar, podem nos chamar de idealistas ou de velhos, mas a força que nos impulsiona é a mesma que fez este jardim florescer em um terreno baldio. E essa força é inquebrável." A sala explodiu em aplausos e gritos de apoio. A energia era palpável, um maremoto de indignação e determinação que engoliu os discursos vazios da construtora. O vereador tentou retomar a ordem, mas era inútil. A comunidade havia falado, e sua voz, unida e poderosa, ressoava por todo o salão. Os representantes da construtora, visivelmente abalados pela virulência da nossa resistência, tentaram defender-se, mas suas palavras caíam no vazio. A audiência terminou em tumulto, mas com uma vitória moral clara para a comunidade. A batalha legal ainda continuou por algumas semanas, mas o impacto daquela audiência pública foi decisivo. A repercussão na mídia local, a pressão das associações de bairro e o dossiê que Clara e eu havíamos montado, expondo as irregularidades da Horizonte Novo Empreendimentos, forçaram a prefeitura a reconsiderar. O projeto foi arquivado. O Jardim Comunitário da Esperança estava salvo. Quando a notícia oficial chegou, o bairro explodiu em festa. Uma grande celebração foi organizada no próprio jardim, com música, comida e a alegria contagiante de quem havia lutado e vencido. Elias estava lá, no meio da multidão, um pequeno sorriso discreto nos lábios. Nossos olhos se encontraram, e ele fez um leve aceno de cabeça. Não havia palavras, mas um entendimento profundo, uma validação que transcendia qualquer acusação passada. Ele não era apenas um observador agora. Ele era parte da comunidade que eu ajudei a defender. Naquela noite, enquanto as luzes do jardim iluminavam os rostos felizes, eu me sentei em um dos bancos rústicos, minhas luvas de jardinagem gastas repousando ao meu lado. Olhei para as plantas que cresciam exuberantes,
para as crianças que corriam, para os vizinhos que sorriam. O cheiro da terra molhada, das flores e da vida me envolvia. A acusação de fraqueza, proferida anos atrás, havia sido o catalisador para a minha maior revelação. Não apenas provei minha força, mas a encontrei, a cultivei e a usei para defender algo maior do que eu mesma. Aos 55 anos, eu não havia perdido o ímpeto. Eu o havia reinventado. Não era mais sobre sobreviver, mas sobre florescer e ajudar a florescer. Eu era a prova viva de que a vitalidade não tem data de validade, que a voz de uma mulher nunca deve ser silenciada, e que a verdadeira força reside na capacidade de semear esperança, mesmo nos terrenos mais áridos. Meu jardim florescia, e eu florescia com ele, em um ciclo contínuo de vida e renovação. Minha história não era de fraqueza, mas de um poder que o tempo apenas aprofundou. Curta o vídeo e inscreva-se para não perder os próximos.